Meu nome é Zeca, mas para muitos sou apenas o seu Zeca. Aquele velhinho que vive contando histórias na calçada, sentado na cadeira de madeira que eu mesmo fiz. Hoje resolvi abrir meu coração e contar a minha vida como ela foi. Sem enfeite, sem mentira. Com as dores e os amores que o tempo não apaga. Se você tiver paciência, vem comigo nessa caminhada. Pode ser que, no meio da minha história, você encontre um pedacinho da sua também. Nasci num vilarejo pequeno, encravado no sertão do interior da Bahia, num tempo em que a vida era dura, mas o tempo passava devagar. O ano era 1937. Não havia luz elétrica, água encanada, nem rádio por aquelas bandas. A gente vivia com o que plantava, com o que criava e com muita fé no coração. Minha casa era de barro batido com telhado de palha. Um quarto só para todos nós. Pai, mãe, eu e meus 3 irmãos. Dormíamos em redes penduradas nas paredes. E o chão de terra batida era varrido. Todos os dias com vassoura de galho. Lembro da minha mãe cantando enquanto varria. A voz doce dela se misturando com o canto dos passarinhos logo ao amanhecer. Meu pai era um homem calado, forte, com mãos calejadas do cabo da enxada. Trabalhava de sol a sol na roça, enfrentando a terra seca, o vento quente e a incerteza das colheitas. Não dizia muitas palavras, mas ensinava com o exemplo. Foi ele quem me mostrou o valor da dignidade, mesmo quando a vida teima em nos humilhar. Naquele tempo, a gente valorizava as pequenas coisas. O cheiro do café coado no pano, o pão de milho assado na chapa, a fogueira no quintal nas noites de São João. Não havia luxo, mas havia laços, e era isso que segurava tudo de pé. Minha infância foi marcada por simplicidade e luta. Tínhamos pouco, mas meu coração era cheio de sonhos. Sonhos que eu nem sabia explicar direito, mas que pulsavam forte dentro de mim, cada vez que eu olhava para o céu estrelado do sertão e me perguntava se existia vida diferente além dos morros. A adolescência chegou de mansinho, como uma visita que não avisa, mas muda tudo. Eu devia ter uns 14, 15 anos quando comecei a sentir o peso da vida e, ao mesmo tempo, o calor dos sonhos. Meu corpo já não cabia mais nas brincadeiras de menino e o mundo me chamava para ser homem antes da hora. Acordava com as galinhas ainda escuro para ajudar meu pai na roça. Arávamos a terra com enxada e esperança. Tínhamos uma pequena plantação de feijão, milho e mandioca. Em tempo de seca, as mãos cavavam o chão como se buscassem um milagre. Em tempo de chuva, a gente sorria como criança, agradecendo a Deus de joelhos. Foi nessa fase que comecei a trabalhar fora da terra do meu pai. Arrumei serviço com um compadre dele, num sítio vizinho. Capinava mato, carregava lenha, ordenhava vaca. Ganhei meu primeiro dinheiro assim. Umas moedinhas,
miúdas que guardei como quem guarda ouro. Comprei um par de alpargatas novas para minha mãe e um laço de fita azul para minha irmã caçula. Me senti rei. E foi também por essa época que conheci a moça que viria a ser o primeiro tremor do meu coração, Amália. Era filha de um feirante que vinha de tempos em tempos vender na vila. Morena de cabelos lisos e olhos miúdos, usava vestido de chita e andava sempre com um livro debaixo do braço, o que era raro por aquelas bandas. A primeira vez que falei com ela, minha voz quase não saiu. Tinha ido buscar farinha na venda do seu Tibúrcio, e ela estava lá com o pai, ajudando a empacotar os produtos. Nossos olhos se cruzaram e por um instante o tempo pareceu parar. Eu sorri, ela também. Começamos a conversar sempre que ela vinha com o pai. Eu levava frutas da roça, goiabas, cajus, bananas, e ela me emprestava livros. Foi ela quem me apresentou ao mundo das palavras. Me apaixonei por ela e pelos livros ao mesmo tempo. Descobri que a vida podia ser mais do que a cerca da roça, mais do que o cabo da enxada. Mas a juventude no meu tempo era um tempo curto. A gente não tinha o luxo de sonhar muito. Meu pai adoeceu e eu tive que largar o serviço para cuidar da casa, da roça e dos meus irmãos mais novos. Amália veio se despedir numa tarde cinzenta. Disse que o pai ia se mudar para uma cidade maior. Me deu um livro de presente e um beijo na bochecha. Nunca pare de sonhar, Zeca, ela disse. E se foi. Chorei escondido naquele dia. Não por raiva nem por tristeza, mas por não saber se um dia eu ia sair daquele pedaço de chão e ver o mundo que ela tanto me falava. Ainda sinto o cheiro do papel envelhecido daquele livro, guardado comigo até hoje. E sempre que olho para ele, me lembro do tempo em que descobri que amar também é deixar ir, e que os sonhos, por mais simples que sejam, merecem ser guardados no coração como joias raras. A vida, meu filho, não tem pena de ninguém. Quando você acha que está começando a entender o caminho, ela vira a estrada de ponta cabeça. Foi assim comigo. Depois que Amália foi embora, mergulhei no trabalho. O tempo parecia passar mais devagar. Meu pai ficou cada vez mais fraco. Tossia muito, emagreceu. E a roça já não via os mesmos frutos de antes. Mamãe fazia de tudo. Rezava. Benzedeira, chá de raiz amarga. E até promessa para Santo Antônio. Mas nada. Um dia, bem cedo, entrei no quarto e vi que ele já não respirava. Silencioso, do jeito que viveu. Perder meu pai foi como arrancar o tronco da árvore. Fiquei sem sombra. E ainda assim não tive tempo para chorar direito. A responsabilidade caiu sobre mim, feito chuva de granizo. Eu era o mais velho. Tinha que cuidar da minha mãe e dos irmãos. Vendi parte das terras para conseguir comprar remédio e comida. Lembro de cada dia de sacrifício. Minha mãe definhava em silêncio. Era uma mulher de fé, mas aquele luto parecia não ter fim para ela. Às vezes eu a encontrava olhando para o nada, segurando o chapéu velho do meu pai, como se ele ainda estivesse ali. Foi por essa época que começaram a chamar os rapazes da região pro exército. O Brasil andava em tempos difíceis.
Eu tinha só 17, quase 18. Mesmo sendo filho de viúva, quis me alistar. Não por bravura, mas porque queria ajudar minha família com o pouco que o exército pagava. E no fundo, talvez eu quisesse fugir um pouco daquela tristeza que enchia a casa como neblina. Me mandaram para longe. Lembro do cheiro do feno no quartel, das botas apertadas e do som dos apitos que marcavam nosso dia. A gente marchava sob sol e chuva, aprendia a atirar, a sobreviver, a suportar. Foi ali que vi a morte de perto pela primeira vez. Um companheiro, João do Norte, tropeçou numa mina de treino. Era só um exercício, mas o explosivo era real. Eu estava a poucos metros. O corpo dele voou no ar e aquele som nunca saiu da minha cabeça. A gente achava que ia voltar para casa como herói, mas voltava com o coração estilhaçado. Quando recebi a carta avisando que minha mãe tinha adoecido, pedi licença para voltar, mas demoraram. Quando cheguei, ela já tinha partido. Morreu de tristeza, disse a vizinha. Coração de mãe é frágil quando os filhos vão embora. Me vi órfão de tudo. Sem pai, sem mãe, sem minha Amália, que só morava nas páginas de um livro agora amarelado. Mas foi ali, naquele fundo de poço, que descobri a força que eu nem sabia que tinha. Eu podia ter me entregue, podia ter desistido de tudo, mas lembrei do que minha mãe dizia sempre. Zeca, filho meu, é de raiz forte. Enverga, mas não quebra. Então comecei de novo. Aluguei um quartinho numa vila. Arrumei emprego como ajudante numa olaria. O dono, seu Damião, era duro, mas justo. Me ensinou a moldar o barro como quem molda a vida. Não tenha pressa, ele dizia. Tudo que é bom se constrói com tempo e cuidado. E foi nesse tempo de reconstrução que conheci Ana. Sabe, meu filho, às vezes o amor chega quando a gente já não espera mais nada da vida. Eu achava que meu coração estava seco, endurecido pelas perdas, pelas dores, pelo tempo. Mas aí apareceu Ana, e ela foi como chuva mansa em terra rachada. Foi cura, foi recomeço. Conheci Ana num fim de tarde comum na vila onde eu morava. Ela trabalhava como costureira na casa de uma família rica ali perto. Sempre passava pela frente da olaria levando uma cesta de pano, toda apressada. E eu, sempre coberto de barro até os cotovelos, parava só para vê-la passar. Ela não era dessas que chamavam atenção por beleza exagerada, mas tinha um olhar. Ah, aquele olhar parecia que lia a alma da gente. Demorei semanas para criar coragem de falar com ela. Foi num sábado, quando a olaria fechava mais cedo. Vi que ela entrou na mercearia. Esperei. Quando saiu, tropeçou num degrau mal feito. As maçãs rolaram da sacola dela como bolinhas de gude. Corri para ajudar. Nossos olhos se encontraram. E eu senti ali mesmo que algo dentro de mim mudava. Começamos a conversar. Primeiro devagar, com aquela timidez de quem já sofreu demais. Ela também tinha suas dores. Perdeu o pai muito nova, cuidava da mãe doente.
e já tinha conhecido o gosto amargo de um noivado desfeito. Mas Ana tinha luz. Mesmo com tudo, ela sorria. Um sorriso calmo, verdadeiro. E eu, que vinha caminhando em sombras há anos, encontrei nela o primeiro raio de sol. Nosso namoro foi simples, escondido de olhares maldosos. A gente se encontrava nas tardes de domingo, sentava num banco perto do rio. Falávamos de tudo, da vida, das perdas, dos sonhos. E quanto mais ela falava, mais eu me curava. Era como se as palavras dela remendassem as costuras da minha alma rasgada. Lembro bem do dia em que pedi Ana em casamento. Estávamos sentados à beira do rio, os pés descalços na água. Eu tremia feito menino. Peguei a mão dela e disse: Ana, você é a esperança que Deus me deu quando eu já não acreditava mais em nada. Quer dividir a vida comigo? Ela chorou, me abraçou apertado e disse que sim. Nos casamos num domingo de sol, com pouca coisa e muita emoção. Não teve vestido branco bordado, nem festa pomposa. Mas teve amor. E amor, meu filho, é o que sustenta uma vida inteira. Fomos morar num quartinho nos fundos da casa de Dona Nair, uma viúva que nos tratava como filhos. Ali começamos nossa história. Eu continuava na olaria, ela na costura. À noite a gente se encontrava cansado, mas feliz. Não tínhamos muito, mas tínhamos paz. E foi nessa fase que veio a notícia que mudou tudo. Ana estava grávida. Eu nunca vou esquecer o dia em que Ana me contou que estava esperando um filho. Cheguei em casa suado da olaria, as mãos ainda cheias de barro, quando ela me recebeu com os olhos brilhando. Zeca, a gente vai ser pai e mãe. Demorei para entender. Fiquei olhando para ela em silêncio. Parecia que o tempo tinha parado. E então, quando caiu a ficha, chorei, sim, chorei feito criança. Porque naquele momento, minha vida mudou de novo. A gravidez de Ana foi uma bênção, mas também trouxe muitas provações. Nosso quartinho apertado mal cabia nós dois. Imagina com um bebê a caminho. E o dinheiro? O dinheiro era sempre contado. Cada moedinha era pensada. Às vezes a gente só tinha arroz com sal para o jantar. Mas Ana sempre dava um jeito de sorrir e me dizer: o que importa é o amor, Zeca. O resto a gente vence junto. E vencemos. Lembro das noites em que ela sentia enjoos fortes e eu, sem saber o que fazer, ficava ali do lado, segurando a mão dela e tentando trazer um pouco de alívio com palavras doces. Eu dizia: vai passar, meu bem. Nosso filho vai nascer forte. E um dia a gente vai rir disso tudo. Ela me olhava com carinho e dizia: com você do meu lado, eu não tenho medo. João nasceu numa madrugada fria. Corremos para a Santa Casa com a ajuda de seu Manuel, um vizinho que tinha um carro velho e um coração enorme. O parto foi difícil. Passei horas no corredor andando de um lado para o outro, rezando em silêncio. Quando ouvi o choro do bebê pela primeira vez, minhas pernas quase não me sustentaram. Era meu filho, meu menino. Quando Ana me entregou aquele pacotinho enrolado num cobertor,
Eu tremia. Olhei para o rostinho dele e senti uma força que nunca tinha sentido antes. João era pequeno, mas parecia carregar dentro de si toda a esperança que eu havia perdido na vida. Prometi ali, em pensamento: eu vou te proteger, meu filho, com todas as forças que eu tiver. E assim começou uma nova fase. Os primeiros meses foram os mais difíceis. João acordava de madrugada com cólicas, chorava sem parar. Eu levantava antes do sol para ir trabalhar, mas mesmo assim acordava com Ana para ajudar. Ela me dizia: dorme mais um pouco, Zeca. Mas eu não conseguia. Sentia que cada segundo ao lado deles era precioso demais. A olaria também passou por dificuldades. O patrão, seu Romualdo, perdeu clientes e teve que mandar muita gente embora. Eu fiquei, mas com o salário reduzido. Ana teve que voltar a costurar bem cedo, mesmo cansada e ainda se recuperando do parto. Nessa época, comecei a fazer bicos nas horas vagas. Descarregava caminhão no mercado, capinava terreno, vendia carvão. O corpo doía, mas a alma não, porque cada vez que chegava em casa e via João rindo, esticando os bracinhos para mim, eu entendia que tudo valia a pena. Ver meu filho crescer foi um presente que Deus me deu. Ele era esperto, curioso e com um sorriso que iluminava a casa inteira. Quando deu os primeiros passos, gravamos tudo numa câmerazinha velha que conseguimos emprestada. E quando falou papai pela primeira vez, aquilo foi como música para os meus ouvidos. A paternidade me transformou. Eu que achava que já tinha vivido tudo, descobri um amor novo, mais profundo. E Ana foi meu alicerce, a mulher mais forte e doce que já conheci. Nosso amor crescia junto com João. Mas como toda história de vida, nem tudo foram flores. O tempo trouxe provações maiores. A vida ia nos testar novamente. A vida, meu filho, tem um jeito curioso de nos ensinar o valor das coisas. Às vezes, quando tudo parece entrar nos eixos, ela vem e balança tudo de novo. E foi assim que a tempestade chegou até nós. João já tinha quase 3 anos quando comecei a sentir as primeiras pontadas no peito. Era uma dor leve no começo, uma queimação que eu achava que vinha do estômago. Ana me mandava ir ao médico, mas eu, teimoso como sou, dizia que era só cansaço. Imagina, mulher, é só uma indisposição. Isso passa. Mas não passou. Comecei a sentir fraqueza. Subir as escadas da olaria já me deixava sem ar. À noite, as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a colher de sopa. Um dia, no meio do serviço, tudo escureceu. Caí ali mesmo, entre os tijolos e o barro quente. Quando acordei, estava no hospital. O médico foi direto. Zeca, seu coração está pedindo socorro. Se continuar nesse ritmo, ele vai parar de vez. Naquele momento, tudo o que eu tinha como certo virou dúvida. E o medo é um bicho traiçoeiro. Comeu meu sono, minhas forças, minhas certezas. Mas pior que a dor física era a dor na alma. E se eu partisse? E Ana e João? Como eles ficariam? Fiquei internado por 10 dias. Ana não saiu do meu lado nem um minuto.
Dormia naquelas cadeiras duras, com a cabeça encostada na parede. Levava as comidinhas que eu gostava. Lia a Bíblia baixinho para mim. E toda noite, antes de dormir, ela dizia: "Você vai sair dessa, Zeca! Deus é maior!" João ia me visitar com os olhinhos cheios de saudade. Levava desenhos que fazia em casa e dizia: Papai, volta logo. A mamãe tá com saudade." Essas palavras me davam forças que remédio nenhum dava. O diagnóstico era claro. Eu precisava mudar de vida. O trabalho pesado, a falta de descanso, a má alimentação, tudo estava me empurrando pro abismo. E ali, entre tubos e máquinas, fiz uma promessa a Deus. Se eu sair daqui, vou dar um jeito. Não quero ser lembrado como um pai que partiu cedo. Quero criar meu filho, ver ele crescer, me chamar de velho ranzinza e, quem sabe, segurar meus netos no colo um dia. Saí do hospital mais fraco no corpo, mas mais forte na alma. Ana e eu tomamos decisões difíceis. Deixei a olaria pela primeira vez em mais de 20 anos. Foi como deixar uma parte de mim. Mas eu precisava viver. Comecei a trabalhar de casa, fazendo pequenos concertos, vendendo pão caseiro que Ana fazia com tanto carinho. Aos poucos, com a ajuda de vizinhos, de amigos da igreja e da nossa fé, fomos reerguendo nossa vida. Não foi fácil. Às vezes o dinheiro não dava. Às vezes a comida era pouca. Mas havia amor, cumplicidade e, principalmente, havia esperança. E foi nessa fase que algo maravilhoso aconteceu. Olha, meu filho, eu sempre digo que a vida tem um jeito especial de nos surpreender, principalmente quando a gente aprende a escutar o que ela está tentando nos ensinar, mas isso é assunto para outro capítulo. A gente continua essa conversa amanhã por aqui.